Olá, bem-vindos a mais um podcast do Salesiano São Gonçalo. Estamos aqui, professor Rodrigo de Química. Professor Ricardo de Física. E estamos com mais dois alunos hoje para conversar que foram primeiro lugar no Enem, no vestibular que eles escolheram na UFMT. Né? E quem nós temos aqui? O Danilo e o Bruno. E aí, Bruno, o que você me fala um pouquinho aí da sua escolha? O que você escolheu mesmo? Você ficou em primeiro lugar em qual curso? Eu fiquei em primeiro lugar em Engenharia Florestal. Eu já vim aí desde o meu ensino fundamental querendo cursar Química. Meu Deus, mais um querendo Química, meu Deus. Fazer uma bacharel em Química. Mas aí agora no segundo semestre pra frente, do terceiro ano, eu resolvi mudar. Por questões de tanto afinidade geral quanto projeção futura de mercado para ter algo que fosse ser mais certeiro tanto quanto a minha questão de paixão pela profissão, quanto também pela rentabilidade dela. E aí eu acabei mudando para engenharia florestal e aí senti que foi a minha melhor escolha possível e fui dentro. E você, Danilo? Qual foi a sua escolha e por que essa escolha? Eu optei pelo curso de arquitetura, e aí eu posso colocar que tem uma longa história aí, porque, na verdade, eu fiz o meu ensino médio inteiro pensando em fazer design gráfico. Ali eu via que a minha afinidade sempre esteve para algo ali mais para um campo criativo, e ia pensando nisso, nossa, ajudar as pessoas ali a criar artes para as pessoas e poder usar tudo isso. Só que aí no terceiro ano começaram a vir problemas, ali eu comecei a ver, ixi, não convém, aqui design não tem aqui em Cuiabá, eu também não gosto, assim, de estar longe. E começou a entrar em alguns desesperos, algumas dúvidas ali, mas estão vendo assim, agora aí começou então um processo de enxergar todas as minhas afinidades. Eu começou a espalhar assim um mapa na minha cabeça do o que eu podia, o que eu não podia, o que eu não queria fazer. E ali vi assim, não, eu realmente estou aqui nesse campo criativo e optei pela arquitetura, que também ia ser um design na vida real aqui. Você falou com relação a quando você tinha pensado em fazer designer, aí você percebeu que aqui não tinha algo no padrão que você gostaria, vamos dizer assim, né? E aí teria que ir embora. E essa ideia de ir embora, você falou que te incomoda. Então, você colocou na balança com relação a você estar próximo da sua família e fazer um curso que você goste. Seria isso? Sim. Então, aí eu fui aos poucos ali me acostumando com a ideia, eu comecei a enxergar que a arquitetura está mais próxima de mim do que eu podia imaginar. E aí comecei a gostar, nossa, arquitetura. E ainda, mas a ideia de design ainda não sai da minha cabeça, mas talvez como alguma coisa secundária. Uma especialização dentro da área, né? Isso te abre oportunidades, porque por mais que a gente está escolhendo engenharia florestal, né, ou você está escolhendo a arquitetura, não te impede de fazer ramificações no futuro, né? E um mestrado, um doutorado, né, um segmento onde tem um desdobramento maior, né? Então, design interior, design de construções. Aí a gente pega algumas obras arquitetônicas com alguns designs totalmente arranjados, totalmente diferentes, né, do convencional. E algumas pessoas mudam, né, essa estrutura de mercado. E vocês vão ser o futuro, né? Vocês vão ser o futuro que podem mudar a estrutura do mercado, mudar a proposta e estar disponível ao mercado para essas mudanças, né? Queria ouvir de vocês uma relação, tipo, qual é essa relação de vocês na escola? Quando começou essa relação de vocês com o colégio? Quando que vocês entraram na escola? Danilo, daí você entende por gente ou não? Sim, já pelo menos, eu nem lembro, mas pelo menos desde os 4 anos de idade, estou lá no São Gonçalo. 4 anos de idade, ok, jardim de infância, não é? Eu acho que é isso, né? Então você caminhou todo esse tempo dentro do colégio. O que você traz, assim, com relação ao que seria o colégio, o que você vai levar todos esses anos que você estava aqui, dá o quê? Quase uns 17, né? Não, dá 13 anos dentro do colégio. Você tá com 17, 13 anos dentro do colégio. Colégio, né? Tem 13 anos no Colégio São Gonçalo, e se for fazer toda essa perspectiva de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, são mais 13 praticamente. É isso mesmo.
E aí, o que que você, tipo assim, o que que você vai levar para a vida, né? Com relação o que você aprendeu dentro do colégio, com relação a grupos de pastoral, a participação de campanha de alimento, essas coisas assim. O que que você pode nos dizer? Eu comecei principalmente no ensino médio, ali eu comecei a criar uma coisa de mim que o São Gonçalo era um segundo lar. Eu sempre me sentia muito bem de estar lá naquele ambiente, de andar pelo colégio. E eu também, ao longo da minha caminhada aqui, descobrindo os lugares, eu falei assim, não, quando eu estava no terceiro aninho ali, assim, você é proibido de andar assim, ó. Aí eu falo assim, ó, quando eu vou poder ir lá pra cima? Porque o colégio é muito grande, né? E aí, então, ele tem esses segmentos. O segmento O do fundamental, médio, né? é o segmento do fundamental 1, o segmento do fundamental 2 e o segmento do ensino médio. Então, aí fica que como é que é? O uniforme azul, né? Né, o vermelhinho. O vermelhinho, o uniforme Fica no vermelhinho. vermelhinho, daí você quer ir pro azul. Aí depois você quer ir pro médio, pra depois usar a polo branco, Exatamente. né? Que é a do terceiro ano. Exatamente. E você, Bruno? Bom, a minha relação com São Gonçalo já é bem mais recente, no caso. Eu entrei em 2020, logo no pré-estágio de isolamento, né? Que veio da pandemia. Eu fiz aí meu primeiro ao 8º ano na rede pública de ensino. E aí eu fui ofertado com a bolsa pro São Gonçalo. E aí fui para lá, tive, né, toda a vivência do EAD, do híbrido. E aí voltando aí já a partir do segundo ano para a vivência de fato do colégio, a experimentar a questão da campanha do alimento, as Olimpíadas e conhecer de fato o sistema de como funcionava. Como foi pra você essa relação de sair de uma escola pública e entrar numa escola particular? Você teve dificuldade, não teve? Como é que foi o acolhimento também, né? Isso. Principalmente dos professores, dos alunos, da escola como um todo, né? As dificuldades houveram em partes, claro, justamente pela diferença brusca de sistema que se tem, né? Pela vastidão de disciplinas, pela quantidade exorbitante de professores, né? Porque Três isso aí que é um... professores por matéria, você já entra com um choque, né? Isso. E aí já foi totalmente diferente. Essa questão da recepção foi muito boa, de fato. Apesar, né, de ter sido tardia depois de já ter entrado pela questão Da pandemia. do EAD, da pandemia, exato. Mas foi algo que aconteceu naturalmente e foi muito bom, tanto pela questão dos alunos, quanto pelos professores também. Os eventos que a gente tem na escola, né? Durante o ensino médio, nós temos a campanha do alimento. Vocês participaram da campanha do alimento? O que vocês podem dizer pra gente a respeito da campanha do alimento? O que você tem? Isso... O que você... Ajuda aí, Ricardo, que deu um... Não, nessa questão, que a gente fala assim, o que é realmente marcante para você dentro do colégio, que você poderia destacar dentro da parte acadêmica, dentro da parte de lazer, né, e dentro da parte da filosofia do próprio colégio, né, que vocês acompanharam. Danilo com muito mais tempo de vivência, né, e a Iki com uma experiência de pós-pandemia de 1 ano e meio, 2 anos, né? 2 anos, praticamente. 2 anos. Vivência mesmo 2 anos, segundo e terceiro ano, né? Então, pode começar. Sempre muito agradável também o colégio sempre está promovendo as festas que eles faziam. Também tem a famosa sorvetada lá do colégio, sempre uma alegria para todo mundo. Tem os eventos diferentes. Lembro de vezes quando eu era criança que tinha as danças que a gente dançava os pais, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre alguma coisa muito nova. E isso foi muito bom mesmo. Esqueci outra parte da pergunta. Você fez a parte de lazer, mas tem a parte acadêmica, né? Por exemplo, a Olimpíadas, a gente tem competições de literatura, né? Competições... Ações do fundamental também, né? Tem as Olimpíadas de Ciências, de Gramática, teve também as Olimpíadas... A Silbene fez uma campanha de literatura no colégio, Vocês né? participaram no segundo ano. Foram vocês que participaram daquela apresentação de final do ano, da parte de literatura, né? Que eu achei fantástica a A apresentação. vivência da Semana de Arte Moderna. Isso, a vivência e Semana de Arte Moderna. Fala pra nós um pouquinho de como que foi. Cara, foi muito bom. Apesar das dificuldades, né, de coordenar 5 turmas simultaneamente, eu fiz parte da comissão de frente da organização do evento, mas a realização, tanto a parte prática quanto a ideologia que carregou,
foi algo muito bom de ser executado e de ver todo mundo empenhado em fazer aquilo acontecer, né? E na magnitude que foi. A professora coordenava e praticamente vocês, na verdade, ela era a diretora, vamos dizer assim, e vocês que estavam ali na coordenação, tinha um grupo que foi organizando, né? Isso. E aí a gente percebeu o quanto que fluiu. Vocês, quando vocês se organizam, né, e de salas todas diferentes, vocês juntaram... Eu sou da área de física, né, ciências da natureza, mas aquela apresentação, daquela organização, daquela semana de arte moderna, eu achei fantástico a início do projeto, a execução do projeto, a participação de vocês como aluno no projeto, na parte de coordenação e execução. E aí também a gente leva o destaque para a professora, que conseguiu se organizar nessa parte, ela conseguiu trazer essa proposta e os alunos abraçaram, os alunos compraram a ideia e passaram por essa experiência, digamos assim. É que não é fácil também juntar todas as salas para fazer uma coisa só. Exatamente. Né? Eu acho que isso que foi interessante de ver de vocês. Mas assim, não foi simplesmente só uma apresentação de trabalho comum. Vocês literalmente fizeram o quê lá? Cara, a gente fez literalmente tudo, né? Não, eu falo assim no sentido assim, vocês fizeram uma representação daquela semana, não era? Sim. Alguns foram caracterizados, né? A representação lógica dos personagens, quanto a gente também fez a inserção de outros personagens que não estavam, mas que faziam parte do ideal da semana de 22. E a gente quis trazer justamente também tanto essa representação quanto a nossa releitura pelas questões que permeiam a real independência brasileira, de fato, né? Então a gente quis trazer tanto a questão estética, mas também a questão crítica em torno do movimento e de tudo isso que aconteceu envolvendo a literatura nacional. Eu me lembro, não sei se foi a sua turma ou foi a do segundo D, eu não lembro agora, atrás de professores para se caracterizarem, para fazerem personagens, fazer uma caricatura, né, de alguma obra ou de alguma literatura, para que possa fazer a filmagem, foto, a apresentação. Eu lembro, eu acho que foi o professor PC, ele ficou de estátua. Ele estava de personagem, era Zeus? Qual que era o personagem dele? Graça-aranha. Como que era? Graça-aranha. Exato. Mano, gente, mas eu dava risada, bicho. Mas foi fantástico. Você também estava caracterizado, né? Você era o quê? Caracterizado de Lima Barreto. Lima Barreto. Que também não estavam na Semana de Arte Moderna, mas a gente fez a Foi fantástico essa semana, essa apresentação. Você participou também, Danilo, da Semana de Arte Moderna? Sim. Você participou só... Foi caracterizado também? Não. Eu fui caracterizado como Vila Lobos. Inclusive, eu fui com um fraque lá pro evento e simulando o que aconteceu na vida real lá, o Vila Lobos estava com um pé inchado, assim, inflamado. E aí eu fui com um sapato social no pé e uma sandália no outro. Assim que é bom, assim que é bom. Quando a gente fala dessa ideia de imensidão que o colégio tem, né? Pra você que cresceu lá, a gente não... Eu acho que você nem percebeu o quanto era grande, porque era pequenininha, você foi vivendo cada fase. Cada pedacinho, né? Eu imagino pra você, quando você chegou lá na escola, né? E ginásio, 5 quadras, toda aquela imensidão. Quando junta todo mundo na escola, quando tem evento, né? Ou quando tem as procissões, que a gente vê todo mundo no pátio, é bem diferente essa parte dentro do colégio. Eu acho que acaba sendo meio assustador pra vocês, assim, né, no início. Ainda mais que a gente veio da pandemia, daí chegou em 2022 ali, com aquela vivência que a gente voltou ao normal, vamos dizer assim, dentro da escola. E... Aí a nossa quarta cultural também, né? Que acontece, a experiência que vocês têm ali de um horário um pouco mais estendido de interação, né? Entre os alunos, né? Entre as turmas todas. Eu acho isso realmente uma proposta magnífica do colégio. Dentro da quarta cultural, quem sempre faz é a pastoral, né? Danilo, você participava de algum grupo, alguma coisa assim dentro da pastoral? Sim, aqui no último ano eu comecei a participar do grupo Shalom, é o grupo do colégio de ministros extraordinários da Eucaristia Jovens. E aí, o Shalom, vocês têm encontros semanais? Não, mas aí, nessa questão ainda, tem que falar das jornadas, né? Porque para participar do grupo tem que participar do quê? Da jornada, né? Então aí o Danilo pode contar um pouco. Você foi na jornada? Dessa questão da jornada. Você no segundo ou no terceiro?
Eu fui no primeiro. No primeiro ano? Foi a primeira jornada depois da pandemia. Foi a primeira jornada pós-pandemia. É verdade, foi no final do primeiro ano, né? Que foi, acho que a primeira, né? Primeira jornada, se eu não me engano. Sim, em junho, julho. É, quando liberou que dava pra fazer. O Bruno participou também? Não Não participei. conseguiu participar. Ah, foi. Então, Danilo, compartilhe um pouco da participação a essa experiência que você teve no colégio. Sobre a jornada. A jornada, depois o grupo, né? A jornada a gente sabe que não pode falar muita coisa, Mas assim, né? O que acontece lá, fica na jornada, né? não pode. Quer conhecer detalhadamente o que aconteceu? Participe. Não, sempre os integrantes falam, né? Quer saber o que acontece na jornada? Participe, se inscreva, vamos conosco. Né? Mas a experiência de forma geral, não precisa detalhar, mas a experiência de maneira geral, de participar da jornada e depois participar do grupo. Exatamente. A jornada ali foi uma coisa que eu não conheci. Eu fui descobrir na hora ali, eu fui chamado para participar. E é um evento, não dá para descrever muito bem, é uma coisa muito boa mesmo. Você vai lá, todo mundo chega meio tímido, aí no final, aí chega de volta no colégio, todo mundo cantando junto, assim, balançando. Na verdade, assim, você acaba conhecendo pessoas que você não sabe, quando você fala assim, eu não conhecia muito bem, por quê? Você também veio do 9º ano da pandemia, né? O primeiro ano também foi aquela história do híbrido, que não podia. E a jornada, ela acontece no ensino médio, né? A gente tem os retiros lá no fundamental, né? Que são e os retiros, e que é um pouquinho diferente do que acontece dentro da jornada. E depois que você participa da jornada, e aí tem os convites, né? Com relação a participar dos grupos. E como é que foi esse convite aí para poder participar do grupo? Eu já participava já de alguma forma na pastoral, convivia um pouco naquele espaço, mas eu participava principalmente do grupo do terço, que era um grupo aberto. Mas aí, por essa convivência, o padre me chamou para participar do grupo Shalom, um grupo mais sério, mais fechado, ele seleciona alguns alunos. Como que funciona? Vocês têm reuniões semanalmente? O grupo do Shalom? A cada 15 dias? Sim, tinha toda semana tinha assim, as reuniões. Todos os grupos da pastoral, creio que tem reuniões toda semana, para tentar ir formando os alunos e direcionando os acólitos a ensinar o acolitado, os ministros, para poder também saber como participar bem da missa e ajudando a conhecer um pouquinho melhor a fé católica. Uhum. E como que foi para você? Foi tranquilo você lidar, que às vezes a gente fala assim, eu não quero participar de grupos, eu não quero participar dos eventos da escola, né, que tem dentro da escola. Você conseguiu lidar tranquilo com relação ao estudo e participar dos grupos, participar do grupo do terço, que você participava, que são horários diferentes até, né? Eu lembro que o grupo do terço vocês faziam durante o intervalo, algumas vezes, durante a semana, e ainda você tinha a reunião do Shalom. E além de servir na missa ainda também, né? De participar das missas ainda. Além de estudar, além de toda a parte acadêmica, toda a parte... Como que foi para você, assim, essa ideia? De você participar, você conseguiu lidar com tranquilidade? Eu queria muito participar desses grupos ali, porque isso aqui é um bem, aqui para ajudar as pessoas a rezar o terço aqui, isso aqui é um bem, eu lá na missa, e levar a Eucaristia, isso aqui é um bem, então tentei ali participar do que eu pude. Em questão de estudos, também digo que eu comecei, a minha psicológico começou a mudar aqui nesse final do ensino médio, e eu comecei a ver, nossa, eu tô me aproximando da vida adulta, começou a ver essa coisa, eu tô me aproximando da vida adulta. E comecei a enxergar que muitas vezes eu parei de querer sempre gastar as minhas tardes com gostos e gastar mais com aquilo que ia me fazer crescer como ser humano. Mas por uma desorganização minha, eu não tive muitos tempos, eu não dediquei meu tempo para estudar fora da escola. Isso aqui hoje não é um bem, não recomendo ali, mas eu me saí bem muito por uma capacidade, um dom que eu já recebi ali, que eu participava ativamente dentro da sala de aula, e aquilo ali me bastava. Entendi.
facilidade de aprender, né? Eu admiro esse povo que consegue fazer. Não, é porque eu falo em sala. Ele sabe? Não, quando eu sento, eu falo assim, não, tem aquele que você tem que ler 10, 15, 20 mil vezes Eu sou dele. para lembrar. Tem outros que lê uma vez, não esquece várias. Tem aquele que tem que escutar 10, 15, 20 mil vezes para lembrar. E aquele que escuta uma única vez e não esquece. Eu tenho que ver, escutar e reproduzir. Ainda tem que fazer ainda. Escreve 10, 15, 20 mil vezes, Sou desses. né? E tem outros que escrevem uma única vez e não esquece mais. Então temos habilidades diferentes, né? Então, mas nesse processo agora vocês estão na parte que agora eu vou puxar a chavinha, tá, pai? Engenharia florestal, arquitetura, vocês acham que estão livres da física? Aqui, meu, tem química também. Não, A química dos materiais aqui. a engenharia florestal tem bastante química ainda. Diga de passagem, a engenharia florestal da UFMT é uma dos cursos com uma grade curricular gigantesca, gente. Gigantesca. Então, quando você chegar lá e pegar a ementa do seu curso e olhar para aquela estrutura de disciplinas que você vai ter que lidar ao longo dos anos, vai dar uma assustada, mas você já está acostumado, né? Já saiu, não, mas era um professor, agora são 3 professores, né? Era uma disciplina, agora são 4 disciplinas, assim é o processo. Então, vão estar sempre aí com essas duas, com esses 2 cursos, vão estar sempre permeando aqui a química e a física. E é interessante, né? Você pega uma engenharia florestal e ele fez coordenação de um curso, de uma apresentação de Semana de Arte Moderna, porque a gente sempre fala aquele preconceito, né? Na verdade, pra mim, eu jurava que o Bruno era de humanas. Ele fala esse A preconceito gente assim. olha pra ele, você não consegue falar assim, Bruno de exatas, eu vou ser de humanas. É uma coisa que a gente fica a falar assim, você vai fazer, você é de exatas ou você é de humanas, né? Eu falo até uma piadinha, né? Que a gente fala, de exatas ou de humanas, não importa. O que importa é que você é humano exata, né? Então, derrubar esses rótulos, né? Derrubar essas etiquetas que tentam colocar. Mas você tinha diferença, assim, de facilidade mais para humana, facilidade mais para exatas, ou para você era tranquilo? Não, pior que não. Eu transito muito bem entre as áreas. Eu acho que justamente... Descartes. Mas de humanas e de exatas não importa. Vem que essa questão de rotulação é algo que conscientemente prende muito o aluno. De ele ser forçado a saber responder quando perguntam se ele é de humanas, se ele é de exatas, se ele vai cursar isso ou aquilo, e se ele dá uma determinada resposta, ele tem que seguir aquilo. Entendi. Na verdade, não é assim que funciona, né? Eu acho que quanto mais a gente expande os nossos horizontes, as nossas práticas, melhor pra gente. Tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal também. Sim. Eu acho que essa flexibilidade é algo muito importante de ter. Sobretudo na vida acadêmica, né? Como que foi pra você lidar com o terceiro ano? Essa loucura, essa imersão que a gente tem, campanha do alimento... Dança dos M's, você participou, como que foi a sua participação nesses eventos que a gente tem, jogos, tudo, como que foi pra ti? Participei ativamente, sobretudo no primeiro semestre, né? Eu peguei a vice-liderança do M2 de 2023, então eu tava ali com um contato direto com tudo que estava acontecendo. E apesar das altas demandas, foi até que tranquilo lidar. Justamente como o Robson falou anteriormente, essas demandas que o colégio deu de campanha, de dança, etc., foi algo que serviu também como válvula de escape, né? Para desviar um pouco só do estudo estritamente e ficar com a cabeça cheia disso. E também, na verdade, é uma forma até de vocês se conhecerem, né? Que eu sempre falo isso, que quando chega no terceiro ano, dá uma misturada nas turmas. Tem uma base, né? Que nem você mesmo era uma turma no segundo ano, quando você for pro terceiro ano, juntou uma outra turma. E aí fica aquela coisa sempre no início, assim, tipo, mês de fevereiro ali... Quem que é esse grupo? Daí tá separadinha a sala, tá um grupinho aqui que era da turma de segundo ano, outro grupinho ali. Daí você fala, calma, é só começar a campanha, começar as coisas das Olimpíadas. Só começar. E o trem vai. Vai, né? Que daí começa assim, que eu falo que as mães às vezes vêm me perguntar, professor, tá dando muito conflito, que não sei o que. Eu falei, calma, mãe, calma, é só começar, já tudo resolve. É porque entrou salas diferentes, começaram a se juntar e já vai fluindo. Mas que bom que você conseguiu, né, saber lidar com todas essas coisas que a gente fala assim, mas isso é muito bom. A gente parar pra pensar, dentro da escola, essas válvulas de escape ajudam vocês também, né, porque não tem aquela coisa de uma pressão. E uma coisa que a gente tenta sempre fazer com vocês é não ficar fazendo uma pressão, falando palavra Enem, você tem que estudar, né? A gente
tenta deixar o mais leve, eu acho que possível pra vocês. Não sei se isso realmente vocês sentem, que a gente tenta deixar mais leve pra vocês, não ter esse peso da palavra Enem o tempo inteiro na sua cabeça, né? Soando ali. E aí, o que vocês me falam a respeito disso? Dá pra lidar tranquilamente no terceiro ano ou não com essa pressão? Foi mais tranquilo da pressão do terceiro ano ou nem tanto? Eu particularmente acho que vem de uma questão de preparação, né? Quando a gente trata o ensino médio como conjunto do primeiro, segundo e terceiro ano, e você focando no seu primeiro e segundo bem feitos com uma boa base, acho que o terceiro ano fica consequentemente mais fácil, né? E aí você consegue conciliar a questão do estudo com as revisões, tanto que também a gente tem, né, a grade do colégio, que te dá provas toda semana, que te obriga a estudar, mas isso também alivia na questão do foco do estudo pro vestibular, né? Que é algo que já vai ficando mais natural, que vai acontecendo com uma certa facilidade maior. Sim. Quando a gente fala para vocês a respeito disso, de fazer um primeiro ano muito bem feito, né? E o segundo ano muito bem feito, é essa tranquilidade que a gente conversou com vocês, conversou com o Robson, conversou com a Julinha, e ambos falaram a mesma coisa, né? Tipo assim, foi tranquilo lidar com o terceiro ano, não teve essa pressão. Porque eu acho que quando você não faz bem feito e começa a aparecer muita coisa nova, eu acho que dá uma tensãozinha, né, ali no coração. Você pode, lógico que a gente não aprende tudo no primeiro ano, no segundo ano, porque no meio do caminho, às vezes a gente dá uma resbalada ali, você faz por obrigação e tirou uma notinha na prova, mas você não aprendeu, né? E aí, no terceiro ano, você só corre atrás dessas pequenas coisinhas. Eu me lembro, se não enganado, acho que foi a turma do Danilo, que eu cheguei e dei aula, falei, olha, vocês aprenderam isso ano passado. Aí alguém falou assim, professor, vamos com calma. Uma coisa é o professor do primeiro ano ter passado o conteúdo, outra é eu ter aprendido aquele conteúdo, e o terceiro é eu lembrar ainda, entendeu? Então vamos com calma. E ainda que tinha um monte de gente que assistia aula de casa ainda, né? Vamos um passo de cada vez, né? Vamos um passo de cada vez. A volta no segundo ano, né, foi bem trabalhada, né? Porque a gente teve como que a gente pode dizer? A gente teve um cuidado maior com vocês, em questão de trazer o conhecimento, de resgatar o conhecimento, né, do ano anterior, de tratar um pouquinho mais detalhado esse processo do aprendizado, né? Que a gente foi visto, mas não teve. Mas a gente tem a dificuldade, porque assim, vocês devem sentir muito a questão do híbrido e da pandemia, que eu não vi a carinha de vocês. Não tinha a carinha de vocês lá Então a gente tem aquela reação, tá aprendendo, não tá aprendendo, sabe, não tá sabendo, né? Então esse resgate foi interessante para vocês do segundo ano, e o resultado tá aí, né? O resultado tá aí, conseguimos resgatar e conseguimos atingir o objetivo de vocês. A gente tem certeza que daqui pra frente, né, devido à dedicação de vocês, isso era nítido. Que não vai ficar livre não, tá? A gente percebe que vão voar muito longe ainda, pode ter certeza, né? Como você falou no dia da comemoração, né? Você abraçou Larissa, que você falou que é sua mãe, você me falou outra coisa, que eu seria seu pai, você falou baixinho, né? Obrigado, pai, né? Porque nós dois somos químicos e eu desejo, sabe, tudo de melhor pra você, né? Pra vocês dois, que as coisas cheguem até vocês da mesma forma que vocês lutam por elas, com todas as forças. Eu tenho certeza que vocês vão muito, muito, muito longe. Agradeço imensamente vocês por esses 3 anos, que não foram nada fácil, né? Me aguentar esse primeiro, segundo, terceiro ano. Tinha dia que eu tava chato mesmo, mas pode ter certeza que eu tava ali com todo o meu amor e eu queria estar muito junto com vocês, né? Espero que tenha ajudado vocês a chegar onde vocês chegaram. E não vai sumir não, tá? A gente vai estar lá, sempre que sentir saudade, apareça por lá, né, para ver a gente, conversar, colocar os assuntos em dia, ou chama na rede social também, tá? Pode chamar. Os contatos aí, já aproveitando, né, se inscreva, compartilhe, dê o joinha, curta, né, no canal do nosso podcast. Obrigado de coração por vocês terem vindo hoje aqui conversar com a gente. Obrigado mais uma vez por tudo.